Faxineira é ridicularizada por vendedor, mas a reação de Neymar surpreendeu a todos. As mãos de Clara tremiam ao passar o pano molhado sobre o chão brilhante da loja de luxo. O cheiro forte do desinfetante se misturava com o perfume caro dos clientes que entravam e saíam, alheios à sua presença. Ela era um fantasma naquele ambiente de mármore e vidro, apenas mais uma peça invisível do cenário. Mas naquela tarde, tudo mudaria, e da pior maneira possível. O vendedor de terno alinhado, Arthur, olhava para ela com um desdém. Sempre fazia isso, como se Clara fosse um inseto que ele preferia não enxergar. No entanto, naquele dia, sua impaciência se transformou em palavras venenosas. "Cuidado aí, Ren. Não quero que você suje mais do que limpe. Não é culpa sua, claro. Esse uniforme horroroso já estraga o ambiente." Seu tom era alto o suficiente para que alguns clientes rissem baixinho. Clara sentiu o rosto esquentar. Engoliu seco, apertando o pano nas mãos. Há anos trabalhava ali, suportando olhares de desprezo e sorrisos falsos. Mas aquilo doía diferente, doía fundo. Sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente deles. Em vez disso, abaixou a cabeça e continuou esfregando, como se pudesse apagar aquela humilhação junto com a sujeira do chão. Do outro lado da loja, um homem observava a cena com atenção. Vestia um moletom simples e um boné baixo, quase escondendo o rosto. Ele tinha chegado discretamente, sem alarde, e agora seus olhos escuros acompanhavam cada detalhe do que acontecia. Quando Arthur riu mais uma vez, algo brilhou no olhar do desconhecido, uma mistura de indignação e decisão. Clara terminou de limpar a área e se afastou para um canto, sentindo o peso da vergonha. Então, algo inesperado aconteceu. O homem de moletom caminhou lentamente até o balcão, onde Arthur continuava sorrindo, satisfeito consigo mesmo. "Esse é o tratamento que vocês oferecem aos funcionários aqui?" perguntou o desconhecido. Sua voz firme, mas sem arrogância. Arthur bufou, cruzando os braços. "E por que isso te interessa? Está aqui para comprar ou para dar lição de moral?" O homem ergueu o rosto, deixando que a luz iluminasse melhor suas feições. A expressão do vendedor mudou no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram e sua postura se enrijeceu. Ele finalmente reconheceu quem estava ali. Clara, ainda afastada, percebeu que algo estranho acontecia. O silêncio que tomou conta da loja era incomum. Ela ergueu o olhar e viu Arthur empalidecendo, gaguejando alguma coisa. Só então, com o coração acelerado, entendeu o que estava acontecendo. O homem de moletom não era um cliente qualquer, era Neymar. O ar na loja ficou pesado. O riso de Arthur se dissolveu no choque puro. Os clientes, que até então se divertiam com a cena, agora murmuravam entre si, sacando os celulares para registrar o momento. Alguns sussurravam, trocando olhares, incrédulos. Neymar, um dos maiores jogadores do mundo, estava ali. E claramente não estava satisfeito com o que tinha acabado de presenciar. Arthur abriu e fechou a boca algumas vezes, como se estivesse tentando encontrar uma desculpa, mas nada saía. Seu rosto, antes altivo, estava agora pálido. Ele olhou ao redor, buscando apoio, mas ninguém se atrevia a intervir. O gerente da loja, um homem de meia idade de terno impecável, surgiu de trás do balcão, percebendo a tensão no ar e tentando evitar o pior. "Senhor Neymar, que honra tê-lo aqui. Como posso ajudá-lo?" A voz do gerente soava educada, mas havia uma pontada de desespero disfarçado. Ele sabia que um escândalo envolvendo o jogador poderia ser um desastre para a reputação da loja. Mas Neymar ignorou a pergunta.
Seu olhar estava fixo em Arthur, que agora suava frio. Você acha engraçado humilhar alguém que está apenas fazendo o próprio trabalho? Sua voz não era alta, mas carregava um peso que fez Arthur encolher os ombros. Clara, que até então se mantinha afastada, sentiu um nó na garganta. Ela não sabia se queria que aquilo continuasse. Nunca havia sido defendida por ninguém, muito menos por alguém como Neymar. Aquele tipo de atenção a assustava. Não foi isso que eu quis dizer, Sr. Neymar. Eu só estava brincando. Arthur tentou justificar-se, a voz tremendo. Brincando? Neymar repetiu, cruzando os braços. Eu não vi ninguém rindo. Só vi uma mulher sendo humilhada enquanto fazia o trabalho dela. Isso é engraçado para você? O silêncio na loja ficou ainda mais profundo. O gerente pigarreou, tentando recuperar o controle da situação. Arthur, por favor, peça desculpas imediatamente. Arthur hesitou. Seu orgulho lutava contra o medo evidente estampado em seu rosto. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Neymar se virou para Clara. Qual o seu nome? Ele perguntou, com um tom muito mais suave do que o que usara com o vendedor. Clara sentiu o rosto esquentar. "Se Clara!" Sua voz saiu mais baixa do que gostaria. Neymar sorriu de leve. "Clara, você merece respeito. Todo mundo aqui deveria saber disso." Ele então virou-se novamente para Arthur e o gerente. "E eu quero ver isso acontecendo." O silêncio era quase sufocante. Arthur não sabia onde enfiar a cara. O gerente tentava disfarçar o desespero, e Clara sentia as pernas tremerem. Nunca, em todos os anos trabalhando ali, alguém havia se importado o suficiente para defendê-la. Mas Neymar não apenas a defendia, ele olhava para ela como se realmente a enxergasse. Então, sem aviso, ele sorriu de canto e disse algo que fez o tempo parecer parar. "Vem comigo, Clara." Todos na loja arregalaram os olhos. O que ele queria dizer com aquilo? Clara piscou várias vezes, incerta se tinha ouvido direito. Desculpa!" gaguejou, sentindo o coração acelerar. Neymar inclinou a cabeça como se fosse óbvio. "Vem comigo. Você não precisa ficar aqui sendo tratada desse jeito." Sua voz era firme, mas havia algo de acolhedor nela. "Se você quiser, te arranjo um trabalho melhor." O choque foi imediato. Arthur ficou boquiaberto. O gerente engasgou e os clientes começaram a sussurrar ainda mais. Clara, por sua vez, sentiu uma onda de emoções se chocarem dentro dela. Medo, esperança, incredulidade. Ele estava falando sério? "Senhor Neymar." O gerente tentou intervir. Sua expressão uma mistura de preocupação e falsidade. "Tenho certeza de que houve um mal-entendido. Clara é uma ótima funcionária, muito respeitada aqui." Neymar ergueu uma sobrancelha. "Respeitada?" Ele deu uma risada curta, irônica. "Porque não foi isso que eu vi agora." Clara olhou ao redor. Trabalhava ali há anos. Suportara humilhações, olhares de desprezo, salário baixo, tudo por necessidade. Mas agora tinha uma escolha, e era assustador. Eu não sei, murmurou, a voz fraca. Neymar percebeu sua hesitação e se inclinou levemente para falar com ela, em um tom mais baixo, mais íntimo. "Clara, você não precisa decidir agora, mas se quiser uma oportunidade melhor, eu faço isso acontecer." Aquela frase ecoou dentro dela. Uma oportunidade melhor, algo que nunca achou que teria. Arthur bufou, tentando recuperar alguma dignidade. "Ah, claro! E vai fazer o quê? Contratar uma faxineira para sua casa, é isso?" Sua voz estava carregada de sarcasmo.
Mas havia um resquício de medo ali. Neymar sorriu de lado, mas seus olhos brilharam com um desafio. Não, algo bem melhor que isso. Ele então puxou o celular do bolso e começou a digitar rapidamente. E, em poucos segundos, o destino de Clara estava prestes a mudar para sempre. O celular de Neymar brilhava em suas mãos enquanto ele digitava algo rapidamente. Mas Clara não conseguia tirar os olhos do chão. Seu coração batia tão forte que ela sentia o pulsar no pescoço. A proposta dele parecia um sonho, e era exatamente por isso que a assustava tanto. Desde pequena, aprendera a não confiar em promessas bonitas. A vida não era gentil com gente como ela. Crescera vendo a mãe se matar de trabalhar como doméstica e ainda ser tratada como um nada. Sempre ouvira que precisava ser grata por qualquer emprego, por qualquer salário, porque o mundo não perdoava os fracos. E agora, do nada, Neymar aparecia dizendo que podia mudar sua vida. Parecia bom demais para ser verdade. Clara, a voz dele a trouxe de volta. Neymar guardava o celular no bolso, o olhar fixo nela. Não precisa decidir agora, mas eu quero te ajudar. Arthur bufou alto, tentando disfarçar o desconforto com sarcasmo. Nossa, que história emocionante, mas ela já tem um emprego. Você acha mesmo que gente como ela recusa trabalho? O sangue de Clara gelou. Ela já ouvira aquilo tantas vezes que, por um segundo, sentiu vontade de abaixar a cabeça, como sempre fazia. Mas então percebeu, Neymar ainda estava ali, olhando para ela, esperando. Pela primeira vez em anos, alguém importante havia de verdade. Sua voz falhou, engoliu seco. Eu não sei. Neymar deu um passo à frente, aproximando-se um pouco mais. Sua presença era forte, mas não ameaçadora. O que te impede? Clara piscou. Ele não estava exigindo nada, só perguntando. Mas a resposta era difícil de admitir. Ela nunca teve opções. E agora, tendo uma diante dela, o medo a paralisava. E se eu não for capaz? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Mas Neymar ouviu. Seu olhar ficou sério, mas havia algo quente nele. Você passou anos se esforçando aqui, se humilhando para um trabalho que não te valoriza. Você já provou que é capaz, Clara. Só não teve a chance de mostrar isso para o mundo. O peito dela apertou. O que ele dizia fazia sentido. Mas aceitar significava mudar tudo, arriscar tudo. Do outro lado da loja, o gerente forçava um sorriso. Clara, não precisa se precipitar. Você tem um emprego estável aqui. Sabe como... As coisas são difíceis lá fora. Difíceis, sempre foram. Mas agora, pela primeira vez, ela tinha uma escolha e não sabia o que fazer com isso. Clara sentia o chão sumir sob seus pés. Neymar esperava por uma resposta. Os clientes observavam a cena como se assistissem a um filme. E o gerente forçava um sorriso preocupado, tentando manter o controle da situação. Mas nada disso importava, tanto quanto a tempestade que rugia dentro dela. Se aceitasse, sua vida poderia mudar para sempre. Mas e se fosse um erro? E se Neymar estivesse apenas sendo gentil e tudo aquilo não passasse de um impulso passageiro? Ela já aprendera que promessas nem sempre se cumpriam. O silêncio se arrastava. Arthur, impaciente, cruzou os braços e revirou os olhos. Vamos lá. Você já fez seu showzinho, agora pode voltar a limpar o chão? Sua voz carregava desprezo, e dessa vez soou mais como um pedido desesperado do que um insulto. Foi então que aconteceu. Um pequeno soluço escapou da garganta de Clara, mas não era de tristeza, nem de medo. Era algo que ela não sentia há muito tempo. Raiva. Passara a vida inteira abaixando a cabeça, engolindo humilhações.
se conformando com o pouco que tinha porque achava que não merecia mais. Mas agora, diante de um caminho que nunca pensou ser possível, percebeu algo, ela queria mais. Clara ergueu o olhar, pela primeira vez, sem hesitar. Eu aceito. A loja pareceu prender a respiração. Arthur ficou paralisado. O gerente arregalou os olhos e Neymar sorriu. Um sorriso verdadeiro, de quem sabia que ela podia fazer isso o tempo todo. Ótima escolha, ele disse simplesmente. E então pegou o celular de novo. Me passa seu contato, vou te mandar os detalhes. Clara piscou, sentindo um frio na barriga. De detalhes? Neymar riu. Você vai ver. Arthur ficou vermelho de raiva. Isso é um absurdo. Ela não pode simplesmente sair assim. Neymar ergueu uma sobrancelha. Ela pode, e vai. Clara não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. Pela primeira vez na vida, ela não ia embora sentindo-se pequena. Ela estava indo em direção a algo maior e não fazia ideia do que a esperava. A cabeça de Clara rodava. O que exatamente Neymar queria dizer com detalhes? Ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Por anos, sua rotina foi acordar antes do sol nascer, pegar ônibus lotados e passar o dia limpando um lugar onde ninguém a enxergava. Agora, em questão de minutos, sua vida parecia ter virado de cabeça para baixo. Me passa seu telefone. Neymar repetiu, ainda sorrindo. Tenho algo grande para você. Com as mãos trêmulas, Clara pegou seu celular velho e, quase sem bateria, digitou seu número no aparelho dele, ainda sem entender direito no que estava se metendo. Neymar olhou a tela e guardou o celular no bolso. Arthur soltou uma risada irônica. E o que exatamente você pretende fazer por ela, hein? Vai transformá-la em sua nova assistente pessoal, babá do seu filho? Neymar nem olhou para ele. Mantendo o foco em Clara, apenas disse: e se eu disser que tenho uma vaga para alguém dedicada e batalhadora como você na minha equipe? Os olhos de Clara se arregalaram. Na sua equipe? Sua voz saiu quase num sussurro. Neymar assentiu. Tenho um instituto social que ajuda pessoas de baixa renda. A gente tem programas de educação, cursos profissionalizantes e estamos sempre precisando de gente de confiança, pessoas que entendam o que é lutar para conseguir alguma coisa na vida. Ele fez uma pausa e completou. Gente como você. Clara sentiu as pernas bambearem. Um emprego no Instituto Neymar Júnior, aquele mesmo instituto que ajudava centenas de crianças e famílias carentes. Ela conhecia o projeto, já tinha visto reportagens na TV, mas nunca, nem em seus sonhos mais absurdos, imaginou que poderia ser parte daquilo. Ela piscou algumas vezes, tentando encontrar as palavras. Eu nunca trabalhei com isso. Eu só sei. Você sabe trabalhar. Duro, Neymar interrompeu. E isso é o que importa. O gerente da loja limpou a garganta nervoso. Bom, Clara, você deve pensar bem antes de tomar uma decisão precipitada. Você tem estabilidade aqui, um salário garantido. Clara engoliu em seco. Era verdade. Ali, pelo menos, ela sabia o que esperar. Mas o que Neymar oferecia era mais do que um trabalho. Era uma chance de ser mais do que uma sombra. Ela respirou fundo. Quando começo, o sorriso de Neymar se alargou. Agora. E naquele momento Clara soube. Sua vida nunca mais seria a mesma. O vento quente de Santos bagunçava os cabelos de Clara enquanto ela descia do ônibus. Ainda usava seu uniforme de faxineira, a única roupa profissional que tinha. Seu coração martelava contra o peito. Diante dela, a fachada do Instituto Neymar Júnior se erguia imponente,
com crianças correndo pelo pátio e funcionários andando de um lado para o outro. Ela nunca imaginou que um dia pisaria ali, não como visitante, mas como parte da equipe. Respirou fundo antes de atravessar os portões, mas a insegurança a consumia. E se não estivesse à altura? E se Neymar tivesse cometido um erro ao confiar nela? Seu passado gritava dentro da sua cabeça, lembrando-a de todas as vezes que foi tratada como inferior. Um jovem de camiseta polo azul e crachá no peito veio recebê-la. Você deve ser a Clara, disse ele sorrindo. Sou o Rafael, coordenador aqui do instituto. Neymar falou muito bem de você. Clara forçou um sorriso. Ele falou? Sim, Rafael confirmou. Disse que você tem uma garra incrível e que seria um grande reforço para nossa equipe. Ela sentiu um aperto no peito. Por um lado, era maravilhoso saber que Neymar confiava nela. Por outro, isso só aumentava a pressão. Rafael a conduziu pelos corredores do instituto, explicando as atividades. Clara ouvia, mas sua mente estava longe. Só conseguia pensar em uma coisa. Ela não pertencia àquele lugar. Quando chegaram a uma sala ampla e iluminada, Rafael apresentou alguns funcionários. Clara vai nos ajudar na parte administrativa e operacional, explicou. Um silêncio incômodo se instalou. Alguns trocaram olhares discretos. Outros sequer disfarçaram a surpresa. Ela? Uma mulher de coque apertado e óculos finos estreitou os olhos. Desculpa, Rafael, mas qual é a experiência dela? Clara sentiu o rosto queimar. Rafael hesitou. Ela tem experiência com organização e trabalho sob pressão. A mulher cruzou os braços. Organização ou limpeza? O comentário cortou Clara como uma lâmina. Algumas pessoas riram baixinho, o tipo de riso que ela conhecia bem. Ela nunca acreditou que seria fácil, mas não imaginava que a luta recomeçaria tão cedo. E naquele momento, percebeu. Se quisesse provar que merecia estar ali, teria que lutar mais do que nunca. Clara sentiu o coração afundar. O olhar de desconfiança da mulher, os risinhos abafados, a forma como os outros funcionários evitaram encará-la, era como se estivesse de volta à loja de luxo, invisível, descartável. Mas não dessa vez. Ela endireitou os ombros e antes que alguém dissesse mais alguma coisa, Rafael pigarreou. Bom, por hoje, vamos apresentar o Instituto à Clara e mostrar algumas funções básicas. Depois, ela pode decidir em que setor se encaixa melhor. A mulher de coque apertado, que parecia ser alguma supervisora, sorriu falsamente. Claro. Rafael, vamos ver se ela se adapta. Sua voz carregava ironia, como se já soubesse que isso não aconteceria. Clara sentiu a raiva crescer dentro dela, mas permaneceu em silêncio. Sabia que não adiantava retrucar. Precisava agir. Foi então que a oportunidade apareceu. Um burburinho começou no corredor. Um grupo de crianças corria até a sala e uma funcionária ofegante veio atrás. Rafael, preciso de ajuda. Um dos computadores do laboratório parou de funcionar e os alunos estavam no meio de um exercício importante. Sem ele, não conseguimos terminar a atividade. Rafael franziu a testa. Chamaram a equipe de TI? Sim, mas disseram que pode demorar e as crianças estão ansiosas. Clara deu um passo à frente antes de pensar duas vezes. Posso dar uma olhada? Todos se viraram para ela. A supervisora arqueou uma sobrancelha. Você entende de informática agora? Clara respirou fundo. Meu irmão sempre mexeu com tecnologia e eu ajudava ele. Consertei muitos computadores velhos porque não podíamos comprar novos.
Rafael hesitou por um segundo, depois assentiu. Vale a tentativa. Vem comigo. Eles atravessaram o corredor até uma sala cheia de crianças que murmuravam impacientes. O monitor piscava, congelado na tela de login. Clara se ajoelhou, abriu o gabinete do computador e analisou os cabos. Em poucos segundos, percebeu o problema. Um dos conectores estava solto. Com mãos firmes, encaixou o cabo no lugar certo, apertou alguns parafusos e religou a máquina. O monitor piscou e então a tela de boas-vindas apareceu. As crianças vibraram. Ela: "Conseguiu!" gritou um dos garotos. Clara sorriu, sentindo algo que há muito tempo não sentia: orgulho de si mesma. Rafael deu um tapa leve no ombro dela. "Nada mal, hein?" A supervisora, que observava tudo de braços cruzados, forçou um sorriso tenso. "Bem, parece que você tem alguma utilidade, afinal." Mas dessa vez as palavras dela não machucaram Clara, porque pela primeira vez ela sabia exatamente quem era e não precisava mais da aprovação de ninguém. Os dias passaram e Clara se dedicou de corpo e alma ao instituto. Cada tarefa que recebia fazia com empenho dobrado. Cada olhar de dúvida que recebia respondia com esforço e aprendizado. Aos poucos, os funcionários começaram a vê-la com outros olhos. Mas o mais importante, ela mesma começou a enxergar seu próprio valor. Neymar voltou ao instituto algumas semanas depois. Assim que entrou, procurou por Clara. Encontrou-a sentada no chão com um grupo de crianças, ensinando-as a mexer em um dos computadores recém-doados. Ele sorriu. "Clara, posso falar com você um instante?" Ela se levantou rapidamente, limpando as mãos na calça. "Claro!" Foram até uma área mais reservada. Neymar a observou por um momento antes de falar. "Você se adaptou bem aqui. Melhor do que eu esperava." Clara sorriu. "Estou me esforçando." Ele cruzou os braços pensativo. "E é por isso que quero te fazer outra proposta." Ela piscou, confusa. "Outra? Sim?" Neymar inclinou a cabeça, avaliando sua reação. "Quero te dar uma bolsa de estudos completa para qualquer curso que você escolher." Clara sentiu as pernas fraquejarem. "O quê?" "Você tem muito potencial, Clara," ele continuou. "Mas sei que sua vida nunca te deu muitas opções. Quero mudar isso." Ela sentiu os olhos marejarem. Passou a vida ouvindo que deveria ser grata pelo pouco que tinha. Mas pela primeira vez, alguém lhe oferecia mais do que migalhas. No entanto, antes que pudesse responder, uma voz familiar ecoou atrás dela. "Clara?" Ela se virou e seu coração parou. Era Arthur. O ex-vendedor da loja de luxo estava ali, mas não vestia mais terno caro. Usava um uniforme simples, o rosto cansado, a postura abatida. "Arthur?" Sua voz saiu baixa. Ele riu sem humor. Parece que o mundo dá voltas, não?" Clara olhou para o crachá em seu peito. Ele trabalhava ali, como funcionário administrativo. Arthur abaixou a cabeça. "Depois daquele dia na loja, fui demitido. Tentava bancar o superior, mas no fundo era só um vendedor inseguro que se achava melhor que os outros. No fim, fiquei sem nada." Ele respirou fundo. "E agora? Agora sou eu quem precisa de uma segunda chance." O silêncio entre eles era pesado. Neymar observava tudo, sem interferir. Clara sentiu um turbilhão de emoções. Parte dela queria ignorá-lo. Queria lembrá-lo de cada humilhação, de cada palavra cruel. Mas no fundo, sabia a verdade. Ela também já estivera naquele lugar, no fundo do poço.
e sabia como era precisar de alguém que acreditasse em você. Ela estendeu a mão. Todo mundo merece uma segunda chance. Arthur hesitou, surpreso. Então, apertou sua mão com força. Neymar sorriu satisfeito. É isso que eu gosto de ver. Clara olhou para o céu azul acima deles, sentindo uma paz que nunca conhecera antes. O verdadeiro sucesso não era dinheiro, fama ou status. Era ter a chance de ser melhor e dar essa mesma chance a alguém. Ela aprendeu que o verdadeiro crescimento não está apenas em subir na vida, mas em aprender a perdoar e dar aos outros a oportunidade que gostaríamos de ter recebido. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar a trazer mais histórias como essa. Até o próximo vídeo.